Agora, o Belucci, quem vai devolver essa grana que foi roubada dos aposentados e pensionistas? É isso que a população quer saber. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a orientação do governo é ressarcir aqueles que foram afetados pelos descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Mas a forma de fazer ainda não foi decidida. Então, até agora nada. O ministro ainda lembrou que há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa. Vamos conferir um trecho da fala do Haddad. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Entendi. Ministro, só uma dica, viu? É só pedir para a AGU bloquear o patrimônio das 31 associações que fizeram os descontos até o limite desses descontos e abrir investigação rastreando para onde foi parar o dinheiro. Não precisa definir muito, não. É coisa simples, é só fazer. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também falou sobre a fraude do INSS. Marinho diz que o INSS vai sair fortalecido após a investigação da Polícia Federal. Vamos conferir um trecho do que disse o ministro. É evidente, tem toda uma pressão, o meu amigo ministro Lupe, que está explicando, mostrando e mostrando as providências adotadas. Tenho certeza que nós vamos passar por mais esse problema. Nós vamos virar essa página, o INSS vai ser mais forte e mais representativo a partir disso. Acho que é muito importante esse processo de observar que os problemas, eles trazem também oportunidades para a gente aperfeiçoar. Vamos lá, então. Belucci, mais futuro, então. A gente vai ressarcir, só não sabe como, vamos sair mais fortes disso. Como é que fica essa narrativa constante? Ou seja, joga a esperança para lá e a pancada para o presente. Pois é, Capês, e fica até a sugestão para os artistas da Lei Rouanet abrirem mão desse recurso. Falar, vamos aqui em benefício dos aposentados, já que estamos sendo beneficiados com dinheiro do pagador de impostos para fazer a nossa cultura de massas, que em nada ajuda a cultura brasileira, muito pelo contrário, bastante atrapalha, ensina conceitos e valores bastante equivocados. Você está com má vontade? Você não foi no show do Gilberto Gil? Não fui. Você está com má vontade. Tá. Esse discurso do Haddad faria bastante sucesso lá no show do Gilberto Gil, patrocinado pelos Correios, que não pagam o plano de saúde dos funcionários. O Banco do Brasil. Não era dos Correios? Não. A notícia era dos Correios. O show do Gilberto Gil eu fui. É patrocinado. É BB ou Correios? BB, Banco do Brasil. Então, excelentemente gasto esse dinheiro com o show do Gilberto Gil do Banco do Brasil. Parabéns, só que ao contrário, o Banco do Brasil. E o Gilberto Gil não precisaria, né? Isso é importante deixar claro, ele é um artista consagrado, não precisaria desse tipo de patrocínio, tem trânsito e poderia fazer um show por... Esquece agora o Gilberto Gil, toca o pau. Mas o que o Haddad poderia fazer, evidentemente, é fazer o que já tem sido feito. Ele, com a ajuda do Supremo, pode falar, esse dinheiro que a gente vai ressarcir não entra no orçamento. Já tem essa mágica no Brasil, esse dinheiro aqui não faz parte do orçamento, vamos ressarcir. E é possível que grande parte dos prejudicados sequer saibam e sequer vão vir a saber. O que acontece muito na justiça brasileira entram com essas ações, que viram ações intermináveis, e as pessoas vão ter o crédito daqui 10, 20, 30 anos. É muito comum isso na justiça, com vários planos econômicos que foram feitos ou coisas similares, e a pessoa vai receber daqui sabe-se lá quanto tempo. Então, o ressarcimento deve ser imediato. Agora, como você colocou, Capês, a justiça, a legislação já prevê esses mecanismos. Bloqueio o patrimônio por precaução, em tantas outras ações, já um bloqueio preventivo de patrimônio para garantir o pagamento futuro, causa muito estranhamento que não tenha sido feito isso ainda, até porque, como foi colocado, essas associações são milionárias, os valores envolvidos na casa dos bilhões, então há patrimônio, já foram apreendidos carros também, então assim, patrimônio que determina-se o sequestro de bens para se garantir o pagamento, e que o Lula tenha a grandeza institucional de afastar o Carlos Lupe, até porque se deu sob a sua gestão essa fraude. Mas a Polícia Federal pediu o bloqueio. Já bloqueou alguns carros de luxo, né? Uma parte desse bloqueio, inclusive, não foi concedido pela Justiça, viu, Capês? É bloqueio das associações, não é só de meia dúzia de servidor, né? Agora, Belucci, você estava certo.
foram os Correios mesmo que gastaram 4 milhões para bancar a turnê do Gilberto Gil, não foi o Banco do Brasil. E, aliás, os Correios estão em crise, já torraram 38 milhões em patrocínios no governo Lula. Só en passant, porque você fez um comentário en passant. O Leandro me corrigiu, mas não estava... Corrigiu errado. Que eu fui, corrigiu errado. Ah, não, mas desse recente agora, essa turnê... É o show que ele foi, eu não sei que show que ele foi. O último show do Gilberto Gil em São Paulo foi mantido pelos Correios, 4 milhões de reais. Muito bem, vamos então perguntar por que tem muita gente querendo subir nesse palco. Mas a alma não vai cheirar talco. Agora, deixa eu falar uma pergunta para você, meu querido Rodolfo Maris. O ministro Luiz Marinho disse que o INSS vai sair mais forte desta crise. E os aposentados e pensionistas saem mais pobres? Olha, Capês, ele tentou falar assim, quando estou fraco é que estou forte, tentando fazer aí uma referência bíblica, mas não soou muito bem. O panorama político que envolve Carlos Lupe e a permanência dele nessa pasta se dá ao fato dele ainda mandar no PDT. Nós sabemos que a palavra dele, do Carlos Lupe, é uma palavra que vale ouro dentro desse partido. E uma vez que ele foi exonerado do cargo, foi retirado dessa pasta, há ali uma certa, entre aspas, aqui na minha palavra, vou repetir o que eu falei ontem, uma certa chantagem sobre esses 17 votos que farão falta para o Lula ali na frente. Ou seja, o próprio partido já veio a público dizer que se o Lupe for desinstituído do cargo, ele não colocará outra pessoa ali. Fazendo o quê? Fazendo um joguinho de birra com o presidente da República para que ele permaneça no cargo. Ou seja, a política é isso, senhoras e senhores. É um jogo de toma lá da cá. A pergunta que eu quero fazer para você que está em casa e para o meu amigo Leandro Ferreira, que está aqui ao meu lado, é o seguinte: se nós estivéssemos no governo Bolsonaro e isso tivesse acontecido, qual seria o posicionamento das pessoas que são a favor do Carlos Lupe ser mantido no governo ou ser mantido no cargo? Eu passo essa pergunta para o meu amigo Leandro Ferreira. Rodolfo, essa é super fácil de responder. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Essas associações foram credenciadas no governo Bolsonaro e o Paulo Guedes indicou os ministros, os responsáveis pelo INSS, que foram avisados pelo Ministério Público Federal e nada fizeram. Então, Rodolfo, essa é muito fácil de responder. Vai cobrar o Paulo Guedes de ter sido exonerado pelo presidente Bolsonaro por causa desse escândalo, né? Vai cobrar o ministro Onix, que foi ministro da Previdência no período, né, que continua sendo deputado, se não me engano, né? Vai cobrar essas pessoas que também foram responsáveis e nada fizeram, né? Também foram responsáveis por indicar pessoas no INSS que tiveram participação nesse esquema. E é isso, gente, que eu falo que nós precisamos tomar cuidado. Combate à corrupção não combina com lacração, porque senão dá no que a gente já viu muitas vezes no Brasil, em pizza, e o que a gente quer com isso é, de fato, como disse o ministro Luiz Marinho, fazer com que o INSS saia mais forte, e o simples fato de ter resolvido o problema até aqui, né, vai deixar o INSS mais forte, sem sombra de dúvida. E mais forte ele estará quando tiver um maior número de beneficiários e a gente interromper as reformas neoliberais que arrocham o salário e fazem com que os aposentados sejam cada vez mais velhos, porque não se chega à aposentadoria no Brasil hoje, graças a esses ministros, como, por exemplo, o senhor Paulo Guedes. Muito bem. Colocou aqui o Leandro, mas colocou, desabafou e fez muito bem. Mas, meu querido Sérgio Zagarino, só trazendo do debate para a realidade, a fraude foi descoberta só em 2023. Não foi descoberta na gestão do Paulo Guedes. Senão, nós estaríamos aqui cobrando o Paulo Guedes por omissão também. Só foi descoberto depois e talvez tenha sido descoberto porque os valores se multiplicaram a partir da gestão deste governo. Mas eu pergunto a você, o Leandro fez uma colocação, o Rodolfo Maris fez uma provocação. Você acha que essa questão da lacração a que o Leandro se referiu, ela também não prejudica? Nós estamos vendo justiça ou lacração ultimamente? Vamos ficar nesse foco aqui do INSS? Eu pergunto, como fazer para apurar as irregularidades sem lacração? Vamos dizer, lacração. Eu pergunto a você, o ministro Carlos Lupe tomou conhecimento das fraudes quando? Ele tomou providências? Quais as consequências? Queria que você fizesse uma análise para saber o que é lacração e o que é fato.
Fato é que o ministro Paulo Guedes ele não tinha exatamente a ciência que o ministro Lupi ele teve e ele assumiu que teve. É aí que está a diferença, Leandro Ferreira. A partir do momento que você tem uma multiplicação nesses descontos indevidos, no qual a Polícia Federal demonstra que 97% dos pensionistas e aposentados eles não autorizaram, e eu vou um pouco além. Nesse final de semana, no Jornal da Manhã, estávamos com uma especialista que ela estava explicando a forma que se deu no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, a forma que se deu o desconto, o local que estava. Sabe onde que eles colocavam os descontos, Fernando Capês? Junto com a atualização. Então, isso mascarava, porque o aposentado, ele sabia que ia ter um aumento, só que ele não sabia ao certo a quantidade do aumento. E junto com esse aumento vinha o desconto. Vejam, é algo organizado, pensado, exatamente para se aproveitar ali de pessoas que estão numa situação de aposentadoria, provavelmente pessoas, 90% para mais, são pessoas idosas e aposentados e os outros demais pensionistas. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A forma que nós vamos buscar a punição. A forma de ser ressarcido, o ministro Fernando Haddad, ele precisa fazer um beabá aí de judicial, porque é muito simples. A Procuradoria ela vai mover a ação, o bloqueio vai ser realizado e, no final das contas, quem tem que arcar com esse prejuízo são todas essas associações que basta seguir o dinheiro. Você bloqueia, você identifica para onde foi o recurso e você depois vai na esfera criminal encontrar e penalizar os responsáveis. Então, assim, a gente tem que se atentar aos fatos e não ficar realmente lendo. Você está certo. Se a gente ficar falando aqui de lacração, isso não vai para lugar nenhum. Por isso que eu fiz o apontamento da própria CPI. A CPI tem que ser menos midiática e mais objetiva, pragmática. Agora, é claro que as autoridades do INSS e funcionários que estavam antes do início deste governo precisam ser responsabilizadas também e verificar se tiver alguma participação. Só para pontuar, o presidente do INSS na época era Renato Rodrigues Vieira e ele foi demitido. Não por causa desse escândalo do qual não se tinha conhecimento, mas pela demora numa fila de mais de 2 milhões de segurados que se avolumava. Teve responsabilização política pela incompetência, que é aquilo que estamos falando com relação ao ministro Carlos Lupi.